Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Clênio da Impressione Gráfica Rápida. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma plotter da Canon, o modelo TA20 e diversas impressões que nós vamos estar produzindo nesta máquina, para você dar uma olhada em quais possibilidades você pode estar utilizando uma plotter de grande formato aí na sua gráfica, beleza? Mas antes de mostrar todo esse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se não for inscrito, clique em gostei se o conteúdo foi interessante, se você gostou do vídeo, comenta aí se ficou alguma dúvida e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam conhecer o canal, pois nós postamos vídeos sobre gráfica rápida aqui regularmente no canal, para que você possa aumentar os seus conhecimentos sobre esse ramo de gráfica, beleza? Então segue o vídeo aí e bora ver! Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês esse modelo de plotter da Canon, que é o modelo TA20, um modelo muito bacana, do qual você pode imprimir tamanho A1, tamanho A2, pode imprimir em folha solta, pode imprimir tamanho A3. Ele é um modelo que não possui uma bandeja traseira, ele é um modelo de folhas soltas, né? Você tem que colocar a folha solta ali, tem as opções no equipamento, e você pode colocar as bobinas, bobina de papel sulfite, 90 gramas, 75 gramas, papel fotográfico. Ela aceita até 300 gramas, do qual você pode estar trabalhando com ela com diversas mídias que são possíveis de imprimir como impressora jato de tinta. No caso dessa plotter, a gente está utilizando a tinta pigmentada. Você pode utilizar outras tintas corante. Ela de fábrica já vem com as cores pigmentada e corante, tá? Especificamente um preto pigmentado e um preto corante. Então é interessante você estar utilizando esse tipo de plotter na sua gráfica para aumentar os seus serviços, pois você conseguir fazer serviços maiores, pegar projetos de engenharia, pegar outras mídias que você precisa de fazer uma promoção, uma impressão maior, você consegue fazer, consegue imprimir em adesivo, né? Adesivo gloss, se você conseguir um adesivo mate, você também pode fazer impressões de adesivo mate. Eu vou mostrar no vídeo algumas mídias, nós utilizando essas mídias para fazer as impressões, você entender um pouco e abrir um pouco a sua mente sobre a utilização de um plotter na sua gráfica. Essa plotter é uma plotter grande, é uma máquina maior, uma impressora de grande formato. Ela no máximo chega ali cerca de 1 metro, né, 98 centímetros. O total dela tem 60 centímetros de boca, então você pode fazer impressões até 60 centímetros. E é muito interessante você utilizar ela combinado com outros equipamentos. Nesse vídeo eu vou mostrar combinado com uma plotter de recorte e também uma outra impressão, que vai ser a impressão de um quadro, que eu vou estar utilizando a laminadora a frio, que tem até um vídeo aqui no canal, depois se quiser dar uma conferida. Utilizando ela para a produção de um quadro aqui muito bacana, para nós colocarmos aqui na nossa sala de impressão. Isso só como um exemplo, mas você pode produzir depois quadros para poder estar revendendo eles, pois são feitos em tinta pigmentada, ela tem muito mais durabilidade que a tinta corante, tá? Então assim você tem mais confiança em entregar um material que vai ter mais durabilidade. Você fazendo a laminação, ou mesmo que a pessoa ia ter um quadro com vidro acrílico na frente para proteger a impressão, já ajuda bastante para ter mais durabilidade o seu material entregue, tá bom? Então pessoal, esse daqui é o modelo de plotter da Canon, modelo TA20, é uma plotter muito interessante, ela consegue fazer impressão até o tamanho A1, né? Você consegue fazer também impressões maiores, mas respeitando a largura máxima de 60 centímetros, ela tem 60 centímetros de boca, você consegue imprimir 1 metro, 2 metros, 3 metros, 6 metros, de acordo com a necessidade de impressão que você precisa. É um equipamento a jato de tinta, no caso este aqui em questão da nossa gráfica, nós utilizamos tinta pigmentada para fazer impressão de cartazes, fazer impressão de quadros, adesivos. Nós inserimos diversas mídias neste equipamento. Algumas dessas mídias eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês estarem observando aí como que funciona a questão de impressão, como que dá para você aproveitar este equipamento. Ela tem uma abertura aqui em cima, que você pode ter acesso e visualizar o interior do equipamento através dessa abertura aqui. Aqui onde ficam os seus cartuchos, ela conta com 6 cartuchos, né, de cores diferentes, sendo 2 pretos. Originalmente um é corante e o outro é pigmentado. Nessa situação do equipamento que nós utilizamos aqui, todas as tintas são tintas pigmentadas, né? Inclusive são duas tintas pigmentadas. Aqui também eu tenho aqui a situação aqui, eu coloquei um papel comum para fazer um teste de impressão aqui. Essa máquina é bastante interessante, que no interior dela existe um sistema de sucção. Depois que ela identificar o papel, ela faz uma sucção para manter a folha plana. Ela consegue absorver ali com ar, fazer uma sucção para manter ela esticadinha e plana, para evitar dela colidir com alguma coisa, ou ficar torta, ou levantar e encostar na cabeça de impressão.
aqui, eu até vou retirar aqui, ó, fácil para tirar. Se retira por aqui. Essa impressão aqui já está aqui, nós utilizamos ela recentemente. Você pode configurar ali no equipamento para ela fazer uma impressão de um código desse. Esse código faz uma leitura, a máquina lê para entender quantas folhas sobram na bobina. Por exemplo, vou colocar uma bobina nova do zero sem esse código, ele vai perguntar quanto. Essa bobina originalmente, essa bobina de sulfite 90 gramas, ela vem com 50 metros. Então lá na máquina você coloca 50 metros e coloca para ela fazer a leitura da bobina, já vai entender que tem 50 metros aqui. Mesmo que depois eu venha cancelar a impressão, depois de remover o rolo, ela vai imprimir essa tarja aqui para fazer a leitura, tá? Vou colocar aqui o papel é bem simples aqui de colocar. Uma vez ele encaixado e reto, você pode descer ele aqui, ó. Descer. Só aguardar um pouquinho para a máquina identificar o papel. A gente vai guardar aqui. Pronto. Parece que ela agora pegou o papel ali, fazendo a identificação dele. O que vai acontecer? Ela vai ler aquele código que tem na folha. Depois que ela lê aquele código, ela vai cortar aquele excesso que tem no código e já vai saber quantos metros ainda tem na bobina. Isso tudo você pode configurar aqui pelo painel do seu equipamento. Fazendo a leitura, certinho, alinhando o papel, verificando. Ele tirou o excesso, o código, ela fez a leitura, ela já sabe quantos metros tem na bobina a partir deste código aqui. Pronto, está configurado, tudo certo, ali ela me informa ali a quantidade ainda que resta, né, de papel no rolo. Então agora eu vou colocar uma impressão, para vocês darem uma olhada como que é a impressão dela. A princípio eu vou colocar um projeto, depois eu vou colocar uma imagem maior, né, uma imagem tamanho A2 mais ou menos. Você tem uma noção de impressão de cartazes, né? Posso também fazer impressões maiores, por exemplo, impressões de 2 metros, se for necessário, se o cliente pedir impressões maiores que A1, você pode trabalhar, mas sempre respeitando a largura de 60 centímetros, ok? Vou colocar uma impressão, a gente vai dar uma olhada como que ela imprimindo um projeto aqui, rapidinho, tamanho A1, né? No modo padrão dela, beleza? Pronto, agora ela vai começar aqui a preparar a impressão. Já começou a imprimir aí o projeto que nós mandamos para ela fazer a impressão, certo? A impressora até rápida, a impressora assim, em comparação com a HP 130, ela é mais rápida no seu modo padrão. A impressão fica muito boa, é tinta pigmentada nesse equipamento aqui. Você também tem a opção de imprimir sem borda. Se você precisar fazer uma impressão sem borda, você também consegue. Aqui ela tem uma alavanca para liberação de papel também. No caso, eu só utilizo mesmo quando eu vou fazer uma impressão de uma folha solta. Por exemplo, se eu quiser imprimir uma cartolina, eu consigo colocar uma cartolina e fazer um modo de impressão de folha cortada, que não depende da utilização de bobina, tá? O pessoal já está quase terminando aqui a impressão. Realmente uma máquina rápida, tá? Uma máquina com uma boa qualidade de impressão também. Já finalizou. Vou pegar aqui. Fui um projeto rapidinho, foi uma impressão A1 aqui no modo padrão, colorida, né? Vou colocar agora uma outra impressão que é uma imagem, nós fazemos um teste de imagem aí também na qualidade padrão, tá? Para verificarmos como que é a velocidade de impressão desse equipamento. Bom, pronto pessoal, mandei para impressão agora uma imagem do tamanho A1 também, uma imagem maior, né? Vai ter uma carga maior de tinta. Essa máquina, fazer a impressão dela aí agora sim sem linhas. No caso, quando é projeto, você vai fazer impressões mais leves, como impressão em linhas de projeto, você consegue render mais a questão de impressão, né? Você tem uma durabilidade de tinta maior, porque não vem
ter cargas tão grandes de tinta. Olha só a impressão aí, ó. Bem legal, tá sendo feito aí no modo padrão mesmo, tô colocando no modo padrão. Essa máquina tem uns detalhes interessantes, você depois pode utilizar no próprio software dela, você pode configurar os custos de impressão. Lá você vai cadastrar o tipo de bobina que você vai utilizar, o valor dela, as tintas e seus respectivos valores, e lá ela te dá um relatório de quanto que sai o seu custo de impressão para determinado tipo de impressão. Você vai imprimir uma imagem, lá ela já te informa uma contabilidade ali de quanto que ficou o custo de impressão de determinada imagem. Lá dentro das configurações você consegue fazer isso, beleza? Assim, bem interessante, né? Ela tem esse recurso também de software para poder entender, né? E te ajudar também a entender um pouco sobre os seus custos de impressão. Imagem gigante, tamanho A1, tá? Muito legal, foi até rápido com a impressão dessa. Tá no modo padrão, claro, mas de qualquer forma não deixa a desejar, a qualidade está muito boa também, essa qualidade aqui no modo padrão, ok? Com tinta pigmentada. Tá, pessoal, vou mostrar aqui agora para fazer a troca. Vou trocar agora o papel comum para um outro tipo de papel, tá sendo um papel fotográfico, uma mídia de papel fotográfico adesivo. Vou estar colocando aqui na máquina para a gente fazer um teste de impressão com essa mídia de papel fotográfico adesivo. Antes de tudo, eu venho substituir papel, substituir rolo, clico em sim. Dessa forma a máquina vai fazer a impressão do código para ela entender quanto que sobrou de papel ainda no rolo. Ela faz essa impressão e depois ela libera o papel para ser retirado. Nesse momento ela está fazendo a impressão do código. Beleza. E agora ela vai remover o papel, vai liberar o papel ali com o código, né? Para quando a gente colocar novamente essa plotter para fazer a leitura desse papel, ela vai acabar entendendo já a quantidade de papel que sobrou no rolo. Ela vai liberar o papel agora. Vai fazer calibrar. Pronto, liberou o papel ali. Beleza, eu vou retirar. Para retirar aqui é bem tranquilo, você só vai levantar aqui e a bobina sai tranquilamente. Igual já fez a impressão, olha só, do código, o restante de papel, 17 metros. Beleza. Para remover o papel dessa haste aqui, nós temos uma travinha aqui. Essa travinha você destrava ela e ela libera o papel agora. Vou trocar aqui a bobina, vou colocar o papel fotográfico adesivo. Vou liberar aqui o papel, tirar da haste. Pronto, já coloquei o papel fotográfico adesivo. Vou encaixar aqui de novo. Vou fechar aqui a trava. Aqui ela travou o papel. Para colocar aqui novamente, é bem tranquilo. Aqui parece que ele tem um sistema de amortecimento aqui, que eu posso soltar o papel, ele já desce sozinho, ok? Vou girar aqui para colocar agora essa bobina de papel fotográfico adesivo. O detector já prendeu o papel, agora ela está puxando ali para identificar a questão do alinhamento, né? Largura da folha. No caso aqui, eu já pré-configurei também algumas impressões. Eu estava usando uma configuração anterior que era de papel comum. Agora eu vou usar para Photogloss. Ok? E aqui também me pergunta qual a quantidade de papel. Eu já venho utilizando essa bobina de papel já tem um tempo e não fiz a impressão dela com o código, tá? Eu estava imprimindo sem o código, mas eu vou colocar ainda que resta 20 metros na bobina, mais ou menos ali pelo que eu calculei, nós já usamos uns 10 metros dessa bobina. Essa bobina de papel fotográfico adesivo ela vem com 30 metros, tá? Nós compramos pela internet, aí nós compramos no site da Liomix. Vou deixar ela agora fazer a leitura, tá bom? Fazendo a leitura aí do papel, beleza. Ela identificou já que a largura é de 60 centímetros. Pronto, pessoal, ela fez a identificação do papel, já carregou corretamente. Agora eu vou mandar uma impressão em papel fotográfico, né, adesivo no caso, para estar montando aí um tipo de quadro aí. Eu vou fazer um quadrozinho, fazer uma impressão de um quadro, vou mostrar a produção dele aí também, utilizando essa máquina, laminadora a frio também, vou mostrar como que é a produção desse quadro. Então vou utilizar esse equipamento aí na prática para você entender como que dá para aproveitar, beleza?
Então, confere aí a impressão em papel fotográfico adesivo. Então, pessoal, agora você confere a impressão de uma bobina de papel fotográfico gloss, tá? Uma impressão aí com tinta pigmentada. Fazendo esse tipo de impressão aqui, uma impressão até com uma cor mais carregada, tá? Fazendo essa impressão aí, a gente vai estar produzindo um quadro. Para colocar aqui na nossa área de produção na gráfica. Esse quadro aqui, eu vou fazer um acabamento nele ainda, para colocar na moldura. Vou mostrar para vocês um passo a passo da produção dele também, enquanto a gente vai fazendo outros testes nessa plotter Canon TA20, né? Uma máquina muito bacana, muito rápida, até para uma impressão em gloss, assim, ela está sendo bem rápida até, me surpreendeu a velocidade de impressão no gloss, tá? Então gostei bastante desse equipamento. Por mais que seja de tinta pigmentada, no gloss, depois a secagem dela acontece, você consegue fazer uma laminação também para garantir mais durabilidade, né, e proteger a impressão, ok? O sol tá saindo aqui dessa impressão aqui, impressãozinha bem bacana, tá? Até coloquei o tema aí, gráfica rápida, nessa impressão aí para você colocar aí, se você quiser baixar e depois você fazer download dessa mesma imagem para você utilizar aí na sua gráfica também, se você achou bacana, tá? Pode fazer de qualquer tamanho aí que você precisar, pode ser o tamanho A4, A3, se você tiver plotter de impressão pode fazer também numa plotter, você decorar aí sua gráfica aí, porque ali trabalha com as ideias, né, de gráfica. É uma estampa aí que eu vou estar produzindo aqui para esses quadros, só para a gente fazer uma decoração aqui na nossa área de impressão aqui da gráfica, tá? Acho que agora ela finalizou. Agora ele vai fazer um reconhecimento e vai pedir para cortar o papel. Ela terminou, né? Tá fazendo meio que uma calibração ali e vai fazer um aviso ali para fazer um corte do papel que está retirando essa impressão. Agora ele está pedindo aqui para fazer o corte. Vou clicar aqui para cortar o papel. Cortou o papel, finalizou a impressão, tá? Esse tipo de impressão aqui. Impressão aqui no papel gloss. Vou pegar aqui, ó, até mostrar para vocês aqui. Impressão bem bonita. Aqui embaixo, coloquei o nome da gráfica aqui embaixo e o ano que ela começou, tá vendo? Então, bem bacana. Vou mostrar depois o passo a passo fazendo a laminação dele, a produção dele na laminadora a frio, que já tem até vídeo aqui no canal. Dá uma conferida aí, pessoal, ainda usando a mesma mídia, né, que é o papel adesivo fotográfico. Eu vou fazer uma impressão aqui de uns adesivos para estarmos fazendo um recorte, na plotter de recorte, tá bom? Vou mostrar aqui também como que é essa impressão, né, de 60 centímetros de largura, com marcas de registro para estar cortando aí na plotter de recorte, tá bom? Acompanha aí a impressão. Pronto, pessoal, agora a máquina terminou de imprimir, está fazendo uma configuração, ela vai pedir agora para fazer o corte desse material. Processar, agora eu vou cortar aqui, cortar, agora ela vai liberar o material aqui, sendo cortado. Então, um sistema de corte muito bacana também. Diferente da T130. Olha só. Tá, já tá com as marcas de registro e tudo. Vamos lá, pessoal. Agora temos essa impressão aqui que está sendo feita utilizando papel mate, tá? Também dá para você colocar papel mate, papel microporoso, né? Nós temos aqui pouca coisa de papel microporoso. Eu acho que não dá nem para fazer uma impressão suficiente, mas dá para imprimir também papel microporoso, muito interessante. Ele para tinta pigmentada, no caso, fica uma impressão bem bacana, muito legal, tá? Vai fazendo uma impressão aí. Eu usei um modo sem bordas. Dessa vez essa impressão aqui que eu configurei sem bordas, mas pelo que eu tô vendo aqui deu uma bordinha aqui. Eu não sei se essa bordinha aqui talvez ficou por conta do PDF, né? Talvez no Corel lá ficou uma bordazinha, mas essa borda está imprimindo aqui sem bordas, tá? Se quiser produzir um pôster, quiser produzir um quadro mesmo, que vai uma impressão dessa por dentro,
você pode fazer uma impressão dessa no papel mate e fazer uma laminação para ter uma proteção também. Por se tratar de uma tinta pigmentada, vai durar muito mais do que uma impressão corante, né? Se o quadro vir a ter uma proteção de vidro, acrílico, acetato ou mesmo a laminação, já protege, né, a impressão de agressões. Vai liberar a folha e vai cortar ela aqui também. Pronto, cortou aí, impressão sem bordas, tá? Impressão bacana. Você tem papel mate, os outros são muito legal. Você pode utilizar o papel mate, às vezes você fica com receio de utilizar o papel gloss, mas você pode usar o papel mate, tá? E fica também uma qualidade muito bacana. Pra ver direitinho aí, ó. Impressão show de bola. Configuração mate, tinta pigmentada. Agora eu vou colocar para vocês darem uma olhada na produção do quadro e daqueles adesivos ali. Eu vou colocar na plotter para você dar uma olhada antes da gente estar finalizando o vídeo, beleza? Dá uma conferida como é que vai ficar o resultado. Aqui nós temos a laminadura a frio. A gente vai fazer uma laminação nessa impressão adesivo fotogloss com tinta pigmentada para ter uma proteção para depois passarmos para aplicação no MDF da moldura tamanho A2 que nós temos aqui, ó. Temos essa moldura aqui, a moldura de tamanho A2, está aplicando nessa peça de MDF. Antes de aplicar, vamos só fazer uma laminação para dar mais resistência e proteger a impressão. Tinta pigmentada não é como a corante, ela tem muito mais durabilidade em questões de desbotamento, então você pode fazer e aplicar. Então acompanhe no vídeo aqui a produção deste quadro. Vou pegar aqui adesivo de vinil transparente, tá? Adesivo de vinil transparente, passar aqui colocar aqui na laminadora. Pronto, tá o adesivo aqui. Agora eu vou pegar aqui a impressão fotográfica. Vou colocar na máquina aqui. Isso, olha.
Beleza. Tá pronto o primeiro acabamento. Iluminação, tá? Iluminação brilho. Primeiro acabamento. Vou fazer agora a aplicação na peça de MDF. Então, pessoal, tirei o excesso aqui da impressão, tá? Nas laterais. Vou estar aplicando agora nessa chapa de MDF. Ok? Aqui, ó. A impressão já está pronta. Laminada. Basta aplicar agora na chapa aqui de pé de MDF, tá? Então, acompanhe aí no vídeo. Então, agora eu vou estar laminando esse MDF com esse adesivo fotográfico, que também está laminado. Vou virar ele aqui ao contrário. Agora eu vou passar, vou colocar aqui na laminadora. Esse MDF de 3 milímetros. Na laminadora a frio, com papel gloss, versão pigmentada, na plotter da Canon TA20. Pronto. Tá feita a laminação e feita a aplicação na peça de MDF. Olha só que belo resultado. Muito bom, muito bem feito. Vou deixar aqui como decoração aqui na gráfica, tá? Vocês darem uma olhadinha, olha, muito top. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu mostrei um pouco sobre a Canon TA20 que nós utilizamos aqui na gráfica. Este modelo de plotter você consegue fazer impressões de grande formato, seja para engenharia, para comunicação, cartazes, promoções, personalizados. Você pode utilizar essa máquina de várias maneiras, utilizando diversas mídias. Eu mostrei para vocês a impressão em alguns dos materiais, mas existem outros materiais que você pode estar utilizando esse equipamento. Vale a pena ter uma plotter de grande formato na sua gráfica, pois ela vai trazer mais serviços e aumentar as possibilidades, né, dentro do seu setup de serviços gráficos, beleza? Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Vou deixar na descrição para você fazer download de todo esse material. A senha para descompactar esse material vai ser a senha, é o ano que está embaixo do quadro ali, o ano que começou a Impressione. Eu vou deixar que aquele ano vai ser a senha dessa vez para descompactar, beleza? Vai lá, dá uma olhadinha, baixa o conteúdo, se você achou interessante, coloque esse quadro aí, que é um quadro voltado para gráfica rápida ali, bem legal. A gente vai deixar aqui para decorar aqui nossa sala de impressão, inspirar a gente aí, nosso serviço, nosso trabalho aqui na gráfica, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus, tchau, tchau!